Olá, amados, queridos irmãos e amigos, a todos que nos assistem, que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, você que já é ouvinte deste canal, eu quero cumprimentá-los a todos vocês na bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite e continue em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Mateus capítulo 1, versículo 19 e 20, está escrito: Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamá-lo, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderavam nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero agradecer, queridos, a oportunidade que o Senhor nos dá. Segundo, eu agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Queridos, em troca, eu só peço a você que dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e os seus projetos, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, olhando para a trajetória deste casal, estou falando de Maria e José, olhando para a trajetória deste casal, eu vejo que tamanha fidelidade de Maria com seu José e de José com Maria, sua esposa. Este casal, para mim, na minha ótica de enxergar, na minha maneira de ver, tem que ser um casal justo, fiel um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos que a promessa do nascimento de Jesus já havia sido determinada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maria, diz a Bíblia, que Maria era uma jovem justa. Maria recebeu uma visita celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela época, eu posso já imaginar que existia infidelidade. Porque o anjo, quando visita Maria, ele mesmo declara que ela foi achada, que Deus achou graça na vida dela. Deus achou sinceridade na vida de Maria. E que ela teria sido privilegiada entre as moças daquela época para ser uma daquelas que iria gerar, queria dar à luz a Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja Deus, porque o Senhor já teria determinado um propósito na vida de Maria. Dela nasceria o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós o consideramos Maria, nós o achamos Maria bem-aventurada, nós vemos em Maria que era justa. A própria palavra de Deus revela que Maria era uma moça íntegra, reta e justa. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus teria achado graça na vida daquela jovem.
nós o respeitamos, nós o reverenciamos, porém não adoramos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não adoramos Maria, porque ela não é alvo da nossa adoração. Ela não é alvo do nosso louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não merece nós nos curvarmos, ajoelharmos diante dela. Mas ela merece o nosso respeito. Ela merece a nossa, louvado seja o nome do Senhor, toda nosso respeito, em primeiro lugar, porque dela nasceu o nosso Salvador. E ela era uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, que deixou o seu legado, a sua postura, a sua conduta de uma serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então José, no momento em que Maria achou-se grávida, José, o seu esposo, poderia ter abandonado, poderia ter deixado, porque os dois ainda não tinham tido contato nenhum, como marido e mulher. Maria era virgem. Louvado seja o nome do Senhor. Maria não cometeu sequer um pecado. Não. Mas ela recebeu, como já lhe disse, uma visita celestial. O que nela foi gerado não foi porque Maria teve um contato sexual com algum homem da sua época, não. Muito menos com seu futuro esposo, José. Louvado seja o nome do Senhor. O que nela foi gerado foi designado pelo próprio Deus e através do Espírito Santo. Aquela criança foi gerada no ventre de Maria. Louvado seja Deus. Imagine quando ela traz a notícia para José, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que estaria grávida. Imagino que aquilo ali foi um susto para José. Imagino que veio logo no seu pensamento, na sua cabeça, ela me traiu, porque não pode uma mulher parecer grávida sem ter um contato sexual com alguém. Imagine o que ele pensou, ela me traiu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o versículo diz que ele resolveu deixá-la secretamente. Louvado seja o nome do Senhor. José, naquele momento, houve nele algumas dúvidas. Como isso pode ter acontecido com ela? Louvado seja Deus. Só que Maria não desistiu da vida de José. Maria não desprezou a José. Maria não cometeu sequer um pecado contra José. Maria, a própria Bíblia diz que Maria era uma moça justa. Louvado seja o nome do Senhor. Então José não procurou fazer nenhum tipo de escândalo. José não procurou maltratar Maria. Não. José resolveu deixá-la secretamente. Louvado seja o nome do Senhor. Sem que ninguém soubesse do que havia acontecido com Maria. Só que quando José pensa desta forma, quando José imagina agir desta forma, louvado seja o nome do Senhor. Quem apareceu? O anjo do Senhor. Louvado. Queridos, Deus não deixa ninguém confundido. Deus não deixa ninguém enganado. Louvado seja o nome do Senhor. A própria palavra de Deus diz que ele revela o profundo e o escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não ia deixar José sem resposta, assim como não vai deixar você. Se você está precisando, se você está orando, se você está pedindo uma resposta de Deus para a sua vida, aquilo que você tem proposto diante do Senhor,
Deus vai te dar a resposta na hora e no momento certo. Deus vai trazer a solução para o seu problema. Deus vai trazer a solução para a sua causa. Você não vai ficar de modo algum confuso, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhecia a intenção do coração de José, como também conhecia a intenção do coração de Maria. Sabia da fidelidade daquela jovem. Sabia do prazer, do amor que ela teria, louvado seja Deus, em construir uma família com José. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus, conhecendo o coração daquela jovem, sabendo a intenção daquela jovem, conhecendo os pensamentos de José, louvado seja o nome do Senhor, Deus envia a resposta, Deus traz a solução, Deus traz o objetivo porque aquilo teria acontecido com Maria. Deus revela a José, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que estava para nascer no ventre de Maria, louvado seja o nome do Senhor, ele havia sido gerado pelo Espírito Santo. Maria, até então, se tornava uma jovem virgem, não teria cometido nenhum pecado contra José, muito menos uma infidelidade contra o seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ponderavam nestas coisas, eis que apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Louvado seja Deus. Queridos, ao maior desprazer do mundo, louvado seja o nome do Senhor, é um casal que não se combina. É um casal que não confia uns nos outros. Isso é uma destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós devemos confiar uns nos outros. José aqui, por algum tempo, ficou assim meio que perturbado, perplexo com esta situação. Louvado seja o nome do Senhor. Imagino que José, ele tentou desistir de Maria. Louvado seja Deus. Mas quando ele pensava assim, o nosso Deus que é justo, o nosso Deus que ama a justiça, se revela para José e orienta ele que ele não temesse em receber a sua esposa, a sua mulher de volta, porque o que nela foi gerado foi através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O casal ele deve transmitir confiança um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. É lastimável um casal que não se compreende, um casal que não confia uns nos outros. Louvado seja Deus. Muitas famílias hoje destruídas por falta de desconfiança, porque alguém não confia mais, porque um não acredita mais no outro, um não crê mais nas palavras do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Uma família que vive em atrito, em desconfiança ou discórdia, louvado seja o nome do Senhor, uns com os outros, que não tem mais confiança, louvado seja o nome do Senhor. É difícil uma família dessa viver unida. Bendito seja Deus. Mas José aqui, quando recebe a mensagem do anjo, quando ele recebe, louvado seja o nome do Senhor, a testificação do anjo, ele não pensou duas vezes. Ele recebeu, ele trouxe de volta, ele se juntou com a sua esposa. Louvado seja Deus, porque o anjo, quando chega para José e diz a ele que ele não temesse a receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado foi através do Espírito Santo,
e ela dará à luz o seu filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, ai de nós, se não fosse Jesus, se não fosse Deus achar graça na vida desta jovem, louvado seja o nome do Senhor, e através dela fosse enviado Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos deixa claro que Deus, olhando dos céus à terra, não viu sequer um justo para morrer pelos nossos pecados. Por isso que Jesus foi enviado no ventre daquela jovem, louvado seja Deus, com uma finalidade, com um objetivo, com um propósito de nos resgatar dos nossos pecados, para nos dar a oportunidade de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo certo, no tempo hábito, Maria deu à luz a Jesus, porque Deus enviou Jesus, como já lhe disse, com um propósito e com uma finalidade: salvar toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos adorar Maria, mas nós devemos, louvado seja o nome do Senhor, dar toda a atenção e crer, acreditar que Maria realmente foi um canal de bênção para enviar o nosso Salvador. Porém, nós não adoramos Maria porque ela não é digna de adoração. Somente o nosso Deus é digno de toda adoração. Somente Jesus merece a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos, louvado seja Deus, prestarmos toda a nossa atenção, respeitar, isso é onde eu queria chegar, respeitarmos Maria como uma serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, nós não adoramos a ela, porque ela não é digna de adoração. Assim como eu e você precisa de salvação, Maria também é uma serva de Deus e precisa de salvação. Fique com esta mensagem, com esta palavra. Que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.